E essa igreja maravilhosa que com amor e carinho nos presenteou de estarmos aqui mais uma vez glorificando a Deus. A minha esposa estava programada para vir, mas ela sentiu muitas dores nas pernas, ficou esses dias muito em pé. E ela se poupou um pouquinho para ir para a igreja com os meus filhos lá e darem continuidade lá. Enquanto eu estou aqui, eles estão lá na obra e a gente estamos aqui para a glória de Deus. Amém? Nós louvamos a Deus e essa oração para Israel é muito necessária, irmão. Se faz necessário a gente orar, irmão. Esses conflitos aí cada vez mais têm trazido muitas vidas perdidas de um lado e de outro. Como que um país tão pequeno como Israel, que é o menor estado do Brasil, que é Sergipe, é maior que Israel. Só que Israel é uma potência tão tremenda e como que eles podem, irmãos, invadir o espaço aéreo do Irã, de tal forma que o Irã não pode levantar um avião. É um negócio fora do comum, mas que o Senhor coloque as mãos, que tem muitos inocentes aí que vão perder vidas e que o Senhor tenha misericórdia. Guerra é só sofrimento. E essas brigas aí por besteira. Até hoje tem esse conflito entre a Rússia, né? E aquele país, né, Ucrânia, tão querido de muitos jogadores, tem muitos jogadores até brasileiros lá no meio desses conflitos. Inclusive teve um que até morreu lá, que se envolveu também, né, para a guerra. Mas que o Senhor coloque as mãos, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia. Não, a gente tem que agradecer a Deus com o Brasil, com tanta corrupção, pelo menos não tem essas guerras, não tem esses conflitos. Que o Senhor coloque as mãos, irmãos. Cada país, irmãos, que Deus permitiu que estivesse, irmãos, erguido aí neste planeta Terra, tem um propósito. E o Brasil também tem um grande propósito em todas essas coisas. Eu lembro quando eu estava numa uma conferência missionária, se falava muito dos missionários brasileiros. Os missionários brasileiros, eles são tão abençoados, irmãos, que eles podem ser enviados a qualquer país do mundo e comer qualquer tipo de comida. Os brasileiros, já os americanos já não são igual aos brasileiros. Eles têm que tudo vir lá dos Estados Unidos, tem que ter aquele tratamento. Agora os brasileiros podem colocar em qualquer lugar. Lembrei de um missionário que foi para a África e ganhou lá uma tribo lá, irmãos, porque ele foi almoçar na casa. Nenhum pastores que iam lá iam e visitavam, mas aquele lá, eu não sei se era do Nordeste, só pode ser nordestino, é coisa de nordestino, né? Vocês podem ver que eu sou nordestino, estou aqui, irmãos, ó, essa capa maravilhosa. Estou com alta calça aqui embaixo, com frio tremendo, fora essa blusa, esse pullover, agora estou quentinho. E aqui ainda tem um ar-condicionado, ainda está bem fresquinho, mas lá fora está muito frio. Então eu sou friorento de longe. Então esse missionário foi para lá e falaram para ele assim: olha, é o seguinte, eu tenho uma visita para você fazer lá. E é um povo muito feiticeiro, povo muito voltado à feitiçaria. E eles gostariam que você fosse lá. Falaram: o que é? É para comer lá. Almoçar aqui é comida? Eles comem muito mandioca. E mandioca, isso aqui é tiro de letra. Aí ele foi para lá, irmão, seja um jejum, vão almoçar na casa lá. Falaram: Boana, se senta aí. Sentava no chão e tinha umas cumbucas fechadas e umas abertas. As abertas ele viu que era o quê, irmãos? Olha, coisa maravilhosa, uma coisa muito boa, mandioca. Eu falei: mandioca, isso aqui é... Só que a outra cumbuca estava fechada. Aí quando abriram, irmão, tinha umas taturanas se mexendo lá, peludas. Aí ele falou: ó, Boana, isso aqui é muito bom, Boana, faz isso aqui. O quê? Tem que comer, mas o quê? A mandioca eu como, mas não, você tem que comer com as taturanas, que a taturana é gostosa. Eu falei: meu Deus do céu, como eu vou fazer? Ele falou que ele fez uma oração. Eu falei: eu vou fazer uma oração, eu vou pular aqui a janela, eu vou embora, vou sumir. Que nada, irmãos. O Espírito Santo falou: você fica, eu te trouxe aqui e essas vidas são importantes para mim. Aí ele fez uma oração para Deus dar um estômago ungido, porque você tem que ter um estômago ungido, irmão. A unção tem que estar no estômago, irmão. Essa é a unção que só fica, né? Eu só vou para a Europa. Se Deus me mandar para a Europa, eu quero ser missionário. No Japão,
Eu lembro que eu tive o convite para o Japão, falei, Japão quero ir não, Jesus. Graças a Deus não me convidaram mais, porque o Japão eu não gosto não, terra que treme não. Fico aqui, tá bom. Se eu quiser ver terra que treme, eu vou aqui para o meu estado, que eu nasci, que é Rio Grande do Norte, lá a terra treme direto, então não. Mas eu não quis ir. Mas é importante que ele foi lá, irmãos, fez a oração dele, e na hora falou assim, eu tenho que colocar, né, colocar a taturana, pega da mão e você dá assim um caldinho, coloca o caldinho da mandioca. Irmãos, ele estava tão nervoso que ele foi lá e estourou a taturana. Falou, não, Buana, não é assim não, você tem que só melar. Aí ele melou, irmãos, passou, quando pôs na boca fez aquele estalo, tof. Aí desceu aquele caldo. Ele falou, irmão, ele nunca comeu uma coisa tão maravilhosa. Ele dispensou, irmãos, as mandiocas e comeu só as taturanas. Falou, não, boneco, não, come aí a mandioca, porque as taturanas deixa comigo. E graças a Deus ele ganhou aquela família para Jesus. Então isso é obra de Deus. Por isso que eu quero hoje meditar, irmãos, no capítulo 6 de Neemias, que fala muito forte, irmãos, do que Deus chama, irmãos, Neemias para uma grande obra, para um grande episódio. E fui muito motivado no meu coração a trazer, irmãos, esta palavra que Deus falou no meu coração. Aleluia. Aleluia. Capítulo 6, versículo de número 3, no livro de Neemias. 14 anos, irmãos, fazendo uma grande obra. 14 anos, irmãos, numa grande obra. Porque tudo que nós fazemos para Deus é grande, porque o nosso Deus é grande. A gente só quer receber coisas grandes de Deus, irmãos, e não quer fazer nada grande para Deus. E nós temos que fazer sempre coisas grandes para Deus. E Deus chamou essa igreja para fazer grandes coisas para Deus. Deus te chamou, Deus nos chamou para fazer grandes coisas para Ele. Veja bem, no capítulo 6, versículo de número 3, diz assim: enviei-lhes mensageiro a dizer, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto a deixasse e fosse ter convosco. Quando a gente começa a olhar, irmãos, o empenho que a gente tem em tantas coisas dedicadas na nossa vida cotidiana, na nossa vida, irmãos, que nós estamos sempre aí envolvidos, vai ser um problema, irmãos, porque eu vou ficar andando aqui, tadinho, eu sei que vocês estão aí gravando, mas não tem jeito não, eu não fico num lugar só não. E aí, o que acontece? Fazer uma grande obra, a gente se empenha na faculdade, a gente se empenha numa obra. Eu estou agora numa obra fazendo lá em casa, que tive que mexer num cômodo, tirar de um lugar para outro. Eu estou aí já faz meses, empenhado. E eu praticamente estou sozinho. De vez em quando que meu filho, quando dá um tempinho, me ajuda. Eu estou lá na chuva, no sol. E agora que eu vou cobrir para tirar de um lugar para outro. Então é uma grande obra. Você tem que começar na fundação, você tem que mexer e não é fácil. Mas você tem que ter dedicação, você tem que ter propósito. Sanbalat e Tobias e Gesem eram 3 pessoas que se achavam lideranças, que achavam pessoas, irmãos, que queriam fazer, irmãos, o que era certo, mas faziam errado. Eles se levantavam. Vão ter pessoas que vão se levantar contra você numa grande obra que você está fazendo para Deus. Vão se levantar na faculdade, vão se levantar na sua vida cotidiana, na sua vida profissional, até na sua vida sentimental. Vão vir pessoas querendo tirar o foco daquilo que Deus te chamou para algo muito grande. Você começou, então vamos continuar, porque essa obra não vai cessar. Tudo tem um princípio, tudo tem um começo, tudo tem, irmãos, uma caminhada longa e não é fácil. Talvez você não quer se expor, talvez você quer ficar escondidinho, mas Deus está dizendo, você tem uma grande obra para fazer comigo. E para fazer para mim. Ele estava ali reedificando, irmãos, e isso é uma obra que não vai cessar, irmãos. A nossa oração, nosso jejum, nosso louvor, irmãos, de nós levantarmos, de nós caminharmos, de nós ir atrás das almas, irmão, porque a grande obra é isso. O que diz a palavra de Deus, irmãos? Quem ganha a alma, sábio é.
E essa é a sabedoria, ganhar almas, irmãos. É orar pela pessoa, mas ir atrás daquela pessoa, e tratar aquela pessoa, ensinar aquela pessoa. E isso é uma grande obra. Então eu quero colocar isso, irmão, um princípio para as nossas vidas: ganhar almas. Pegar aquele que está quebrado, pegar aquela que está lá falida, aquele que está com a vida, irmão, financeira lá embaixo, que está com a vida sentimental destruída, o casamento, a vida emocional dela, tudo na vida dela está estragada, está arrebentada, e tem de gente, pessoas dizendo não vai conseguir, não vai chegar lá, mas em nome de Jesus vai conseguir sim, porque você vai estar ajudando ela, você vai estar erguendo ela, você vai estar fazendo um trabalho. E um dos trabalhos importantes é ensinar, mostrar o caminho da verdade. Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Quando você começa a pregar a palavra, a ensinar a palavra, a trazer essas vidas para o reino de Deus, irmãos, essas vidas vão ser confrontadas com ela mesma e vão entender o porquê que Deus chamou para uma grande obra. Havia pessoas se levantando, haverão pessoas se levantando contra você, contra o seu propósito, contra tudo aquilo que Deus chamou. A evidência está clara, irmãos. Ele falava assim: olha, vamos para tal lugar, olha, vamos lá se reunir. Não, não é isso não, Deus não falou isso comigo. Porque quando Neemias, Deus levanta Neemias para construir, para reconstruir, irmãos, ele sai com o animal e vai andando, irmãos, e somente ele, o animal, irmãos, estava ali. Quando ele deixa o animal, ele falou assim: eu não falei para ninguém o que Deus estava falando no meu coração, o que Deus falava comigo. Deus está dizendo que Ele está falando muitas vezes em segredo com você, e você não está dando ouvido o que Deus está falando. Você está dando ouvido o que as pessoas estão dizendo, você está dando ouvido o que dizem aí, mas não está dando ouvido o que Deus tem falado para você. Eu te chamei para uma grande obra, eu quero você comigo. Qual é a tua tarefa? Qual é o teu dom? Qual é a tua habilidade? O que você pode fazer? Qual é a tua profissão? Não é isso que falaram para Jonas? Jonas, que povo é teu? Qual é o teu Deus? Qual é a tua profissão? De onde você vem? Irmãos, nós temos que saber aonde Deus quer nos colocar, o que Deus colocou em nossas mãos. Deus chamou cada um de nós. É uma obra aqui, 14 anos, irmãos, é uma grande bênção. O que estes servos de Deus enfrentaram, o que essas servas de Deus enfrentaram, o que o pastor dessa igreja enfrentou, o que ele pegou na mão, não era só, irmãos, Bíblia não, mas ele pegou massa, ele carregou, ele trabalhou, ele suou, ele deu, irmãos, de si. Eu tenho a minha igreja, irmão. Se é para me limpar o banheiro, eu vou limpar. Se é para pintar, eu vou pintar. Se é para fazer um buraco, eu vou fazer um buraco. Se é para comprar as coisas, eu vou comprar. Eu vou cotar, eu vou atrás, eu corro atrás. Eu me empenho. Agora tem pessoas, irmão, que quer, sabe, quer que fica lá atrás. Não vai dar certo. E não faz nada. Só critica, só ataca. Não vejo nada. Mas essa igreja tem que movimentar. E não se movimenta em nada. Qual é o teu dom? Meu dom é ficar aqui só curiando, irmão. Deus me chamou para curiar a vida de todo mundo. Está parecendo um inimigo, né? De onde vem? Eu não vou falar o nome dele, eu vou falar o inimigo, tá? Lá em Gênesis. De rodear e passar, né? Porque o inimigo fazia isso. Olha, onde ele vinha, quando ele está no princípio, quando ele estava lá com Jó. De onde vem? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Tem gente, irmãos, só quer ficar passeando para ver a vida dos outros, mas não quer passear em prol da vida dos outros, ganhar almas. Então, o que Deus colocou no meu coração, esses 14 anos, irmão, foram bastante lutas, bastante batalhas em prol do que é de vidas. Ai, pastor, mas a minha vida espiritual está derrubada. Aonde que está sendo derrubada? Se você está ouvindo a palavra sempre, se você está se dedicando a ouvir, se você está vindo nos cultos, se você está pondo em prática. A palavra de Deus vem na nossa vida para nós sermos fortalecidos, irmão, para nós crescermos, irmão, para nós sermos uma pessoa cheia da vida abundante que Jesus nos deu, irmão, através da palavra. Olha o que Jesus diz: vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Então vocês já estão limpos.
Então você não precisa ficar preocupado com a sua vida espiritual, com a sua vida financeira, com a sua vida conjugal, com a sua vida física. Não, você entregou ao Senhor. E quando Neemias está fazendo aquela obra, irmão, ele se dedicou, irmãos. Ele trabalhava de dia e de noite. Uma parte, irmão, estava ali armado. E muitas vezes, irmãos, tinha um que estava armado e estava levantando o muro, pegando aquela colher, né? Se fosse colher de pedreiro da época, ou pegando aquela massa e pega essa pedra e põe aqui, e os outros lá atentos, irmão. Por isso que a igreja cresce firme, por isso que Deus levantou esse ministério, por isso que Deus levantou você nesse ministério, porque Deus diz para você que Ele tem uma grande obra através da tua vida, e você diz: Senhor, eu estou fazendo uma grande obra, de tal maneira que eu não vou descer, aleluia. Não deixa ninguém te intimidar, continue. Mas eu não estou vendo acontecer nada, eu não estou vendo mudar nada, eu não estou vendo melhoras em nada. Estou fazendo uma grande obra, de maneira que não poderei descer. Você está no lugar de destaque, você está no lugar que está sendo visível, alguém está lhe vendo, alguém não quer que você fique neste lugar, quer que você desça daí. Deus está dizendo: continue olhando para mim, porque eu sou na tua vida. Olha o que a palavra do Senhor diz: olhai para mim, vós todos, e sereis salvos. Quando você está olhando para Jesus, como diz lá no livro maravilhoso que fala, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quando você olha para Jesus, você está na palavra. Deus está convocando, irmão, quem é que pode hoje estar com Ele para fechar essa brecha. Essa brecha de dedicar, de se lançar, de pagar o preço, de ir fundo. Aqui fala que Neemias, irmãos, quando ele começa a fazer isso, haviam pessoas que estavam ajudando, pessoas que se levantaram, pessoas que se dedicaram, pessoas que pagavam preço. Podia fazer sol, chuva, podia ter os ataques do inimigo de um lado e do outro, mas eles estavam firmes com quem, irmão? Com aquela liderança. Deus te colocou uma liderança, trabalhe com essa liderança, trabalhe com esse que Deus colocou, e você vai ver as vitórias vindo na tua vida. Você não precisa correr atrás da bênção. A palavra do Senhor diz: as bênçãos seguirão aqueles que crerem, irmão, aleluia. As bênçãos te acompanharão, como diz Deuteronômio. Fica na palavra, fica nesta grande obra, e não desça do teu lugar. Você pode dizer um amém? Amém. Mas olhando muito, irmãos, porque eu quero ficar só um pouco nesse versículo, porque os inimigos vão tentar te intimidar, irmãos. Lembro de amigos meus, irmão, que começaram obras, e quando eles foram procurar até um lugar, irmãos, para alugar, pessoas, irmãos, que era até da família, pessoas que estavam até ajudando: vamos procurar lá e eu vou alugar. E procuraram e rodaram e nada. Aí falaram assim: mas acho que não é aqui não, vamos procurar em outro lugar. Mas Deus tinha dado e falado com ele, conforme falou com Neemias. Quando Neemias, irmãos, estava sozinho, irmãos, com aquele animal, falou: vamos parar, você não vai achar nada, você não vai conseguir. E até a esposa dele disse que nada, não é aqui não. Mas eles rodando, não havia lugar, irmão, naquele lugar. Mas Deus falou comigo, falou até o nome da rua. Eu falei: esse nome da rua, que esse negócio de rua que Deus fala. E por surpresa dele, acabando achando um lugar que tinha até um barco lá dentro, que o proprietário tinha deixado aquele barco lá dentro. Sabe esses barquinhos que faz que 12, 15 pessoas? Estava lá dentro. E estava lá, não tinha nem placa de alugas. Aí encontraram lá um rapaz e disse: eu conheço o dono desse imóvel. Aí foi lá, conseguiram, chamaram esse homem, conseguiram. Falou: olha, você nem alugar na imobiliária, aluga direto comigo. E em um ano fizeram a reforma, em um mês fizeram a reforma, e um mês depois eles inauguraram. E se ele tivesse dado ouvido à mulher? E se desse ouvido àquela pessoa? Olha, não vai, é outro lugar. Mas Deus cumpriu, porque houve o quê, irmãos? Vamos começar a colocar uma coisa importante: determinação. Não é essa palavra, eu determino isso, não. É determinação do que Deus colocou no teu coração. Estou
fazendo uma grande obra. Quer dizer, ele não para. Não quer dizer que vai parar, não. É uma determinação. Estou fazendo. Continuo fazendo. Deus continua fazendo sempre uma obra na nossa vida. Nós nunca somos melhores. Sabe o que é melhor, irmão? Quem está PhD em qualquer coisa, a gente pode ter o maior título, né? Mas sempre vamos querendo melhorar. A gente nunca vai estar, olha, agora eu já estou. Não, irmãos. Sempre vamos procurar cada vez mais melhorar em qualquer área. Eu quero crescer mais nisso, eu quero crescer mais naquilo. Então há uma dedicação. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que me lançar, eu tenho que fazer a minha parte. Porque se eu não fizer, irmãos, como Deus vai me ajudar? Então começa a determinação. Quando Neemias disse, estou fazendo, quer dizer, eu estou para o que der e vier. Quantos aqui desistem do casamento? Está frustrado, já deu problema, deu luto. Conheci o pastor que ele sofreu, estava lá com uns problemas lá na igreja dele, e tinha um casal que ele foi aconselhar que a irmã queria, o irmão queria separar da irmã, mas ele foi sentar com ela e conversar, mas por quê? Eu não aguento mais. Mas por quê? Por quê? Eu não aguento mais comer. O quê? A comida que ela faz, mas quem está comendo? É só bife, é só bife, é só bife, é só bife. Ela só vai fazer bife, 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 bife. Gente, por causa de um bife? Frita um ovo para ele. Faz um mocotó. Não é verdade? Faz um baião de dois, faz cuscuz, dá qualquer coisa. Mas para com bife. Fita o zoião, né? O zoião. E quando eu ia trabalhar, a gente falava, vamos colocar o zoião, o disco voador, que era os ovos frito. É o disco voador. Tá voando essa marmita. A gente brincava muito. Mas observe, irmão, as pessoas precisam entender isso. Uma besteirinha, uma coisinha tão boba, mas faltou alguma coisa, irmão. Determinação. Oxe, vou comer esse bife até quando eu quiser. Eu lembro que quantos solteiros aí namoravam, tudo era a benção. E no começo do casamento, mesmo que a mulher fizesse, né, de vez em quando colocava um solzinho a mais, tá bom, tá ótimo, amor. Comia. Ai, comia. Depois, nossa, bom sabe. É amor é demais que eu como com sal. Aí passa uns anos e agora, esta comida está muito salgada. O que está faltando? Determinação, irmão. Propósito, é uma grande obra, que ela não acaba, ela continua. Nós estamos numa grande obra, irmãos. Vamos ter falhas, vamos levantar, vamos cair, vamos errar, mas a gente vai conseguir chegar lá. Mas como a gente faz isso? Determinação. Quando ele sai, irmãos, dentro daquele propósito de Deus, irmãos, ele não estava preocupado com quem falasse qualquer coisa, ele estava pronto, irmãos, ele assumiu uma responsabilidade. Então, dentro da determinação tem responsabilidades, cada um de nós somos responsáveis. É verdade ou não é, irmãos? Temos responsabilidades. Agora, muitas vezes queremos transferir essa responsabilidade para Deus. Deus, e aí? Tem um irmão que aconteceu isso com ele. Ele falou, meu Deus, eu sou tão fiel, sou dizimista, sou feitante, não perco um culto, mas agora, olha Jesus, comprei esse carro, olha aqui, Senhor, olha. O que foi, meu servo? Tomei logo uma multa. Mas por que você tomou, meu servo? Eu estava indo para o culto, e eu tomei essa multa de farol. Aí o Senhor disse, meu servo, de quem é o carro? É meu, Jesus, está no meu nome. Meu servo, quem estava dirigindo o carro? Eu, Senhor. Meu servo, quem passou no sinal vermelho? Eu, Jesus. E agora tu está culpando eu, quer que eu faça o quê? O carro é teu, estava no teu nome, quem passou no sinal vermelho? Foi você, então, assuma. As pessoas não querem assumir a responsabilidade, quer transferir. A culpa é do fulano, que é de cicrano. Assuma a responsabilidade. Deus chamou você para assumir responsabilidade. Eu convivi com muitos pastores e eu estava em muitas reuniões de obreiro, e tinha um obreiro do meu lado e disse, Deus, pastor, me colocar naquela igreja, aquela no meio da favela, eu vou nada. Eu quero aquela igreja chique lá, que só de mocidade tem 50 jovens. Irmãs, tem 80. Eu quero ir para essa igreja. A igreja top. Olha os bancos da igreja, ar-condicionado. Tem até sala pastoral para mim. Essa eu quero ir. Aí na favela eu quero não, Jesus. Deus não me chamou para mim naquelas bocadas. Aonde Deus nos chamou, irmãos? O que Deus quer conosco? Um dia desse, eu até comentei lá, que uma vez eu fui pregar lá em Campinas, irmão. Uma igreja
que estava lá no meio, irmãos, da favela. Hoje não se fala favela, se fala hoje, irmãos, comunidade. E aí estava lá pregando, irmão, era um congresso de jovens, estava lotada a igreja, era um domingo, mas lotada. Só que essa igreja, irmãos, ainda estava em construção, ainda estava rebocando, e não tinha nem os vidros, não tinha os vidros, irmãos, estava calor, ótimo. Daqui a pouco começou a entrar uma fumaça na igreja, eu falei, meu Deus, irmão, o que é isso, irmão? Estou sentindo um pouco tonto. Não tem como vocês tirar essa fumaça daí? Nossa, irmão, estou ficando assim meio voado. O que está acontecendo? Irmão, pega direto, põe aqui os ventiladores. O que era, irmão? O pessoal lá fumando maconha, entrando para dentro da igreja, irmão. Eu já estava ficando, o que está acontecendo? Aí vamos, acorde, pastor, tira. Mano, na favela, estava lá um negócio desse. Aí, o que você vai fazer, irmão? Vai ganhar alma. Preguei, olha, na favela da Juta, preguei na favela ali da Vila Maria. E quando entrei com o Fusquinha, que a gente tem até hoje, o nosso popó, eu ia colocar corrente, amarrar, tirar uns negócios para ninguém roubar. Aí chega um camarada, vai ficar tranquilo aí, você vai pegar na igreja? Ninguém vai roubar não. Deixa aí até aberto, abaixa os vidros aí, que ninguém toca no seu carro não. Eu falei, nossa, chique, melhor que estacionamento, deixa aberto, que ninguém vai roubar. E realmente, acabava o culto, ia lá, pegava o carro, tava lá do jeitinho, mano, ninguém roubava. Preguei num outro lugar, para mim entrar lá escoltado. Aí fui uns 2, 3 pessoas, aí aparece um camarada com uma arma desse tamanho niquelado. O que é? O pastor vai pregar aqui lá dentro, lá. E ele é o pregador, cadê? Aí mostrava lá é o pregador. Então vamos lá, deixa ele entrar. Irmão, aí ó, o povo tem medo. Agora fala, você quer pregar? Não, eu quero ir para os Estados Unidos, porque vai ser top. Quando eu postar lá que eu tô... irmão. E quando tá pregando, irmão, vamos orar, todo mundo fica em pé orando. Aí vamos orar, todo mundo ora, quando o povo tá orando, vou te dar uma selfie. O povo orando lá, a multidão que eu preguei. O que tá vendo, irmãos? O que tá vendo o povo hoje? Quer, irmão, sabe o que? Focar no quê? Aonde eu estou, com quem eu estou, quem é a pessoa que está próxima de mim, mas... Este homem não, irmão, ele estava fazendo uma grande obra. Irmão, o que você está fazendo é grande, não é pequeno. Você entrou naquela faculdade, você está fazendo aquele curso, você está se dedicando na casa de Deus. Seja, irmão, qualquer coisa que você está fazendo uma grande obra, porque isso é para Deus, isso é para o reino. Você não está à toa, o teu dízimo, a tua oferta não é em vão, aleluia. A tua dedicação seja com o culto, né? Tem... as crianças, eu tenho este talento para isso. Deus te chamou para algo muito grande. Agora você tem que colocar essa responsabilidade. Estou fazendo uma grande obra. Não é que eu pare, não. Eu estou fazendo. Alguém quer que você pare? Não pare. Se dedique, se lance. Coloque o teu coração nisso. Porque se você colocar o coração nisso, Deus vai lhe honrar. Então a terceira coisa, colocar o coração na obra. Onde está o teu coração? Aí está o teu? Onde está o teu? E onde é que está o teu coração? Então hoje há uma preocupação muito grande, irmão. Pastor José e a Cátia, acompanhei eles desde a época que começaram lá. Estão com 14 anos, já tem um tempo próprio. Irmão, isso é um milagre. Um milagre numa pandemia. Quantas igrejas eu conheço de pastores que fecharam, irmãos? Essa igreja permanece aí, já é própria. Glória a Deus! Eu louvo a Deus, eu conto isso, eu testemunho por onde eu passo. Numa pandemia, o que é isso? É Deus. E o que eu falei? Onde é que está o coração do pastor? Da pastora Cátia, onde é que está o coração deles, irmãos, nessa obra? É isso que eu quero dizer para os irmãos. É gratidão, mas onde está o coração, irmãos? Aonde está o teu coração? São nas coisas dessa terra. O que a palavra do Senhor diz? 6,33 do Evangelho de Mateus. Mas buscai primeiro o reino de sua justiça e as demais. Então quando você, irmão, foca, quando o seu coração está nas coisas de Deus, irmão, olha, Deus vai, preparando. Deus vai preparando. Eu tenho visto milagre numa igreja que é pequena, que tem poucos crentes, num lugar difícil, que
A congregação não tem sem crente, nenhuma igreja tem sem crente, a Assembleia de Deus não tem sem crente. Eu estou lá, já falei, essa igreja vai fechar. Já estou para 13 anos. E estamos lá numa batalha, irmão, que não é fácil. Irmão, já vi tantos milagres acontecer que vocês nem imaginam, e eu ainda estou vendo milagres acontecer. Quando na pandemia falou, essa igreja vai fechar, que você paga aluguel com uma quantidade, da onde? Graças a Deus, irmão. Pergunta por... eu vou falar lá com o proprietário, falou, não, continua aí, pode continuar, quer renovar, renova, estamos lá. Mas, irmão, é milagres que você vai falar, meu, como que pode acontecer isso? Quando você põe o coração nas coisas de Deus, o seu propósito é uma alma, o seu propósito é uma vida, o seu propósito é que o reino de Deus seja glorificado. É assim que acontece nessa obra, é assim que acontece com você. Você veio hoje neste culto e Deus diz, onde você colocou o teu tesouro hoje? Aonde você colocou o teu tesouro hoje estava no teu coração, o quê? O principal é Deus, o principal é Ele adorar, o principal é eu dar gratidão a Ele, e por isso que Deus tem te honrado. Então isso é só o começo, sabe do que? De uma escada que você está subindo, tem mais degraus, porque Ele diz assim, estou fazendo uma grande obra. Ele não diz, eu parei, eu estou fazendo. Quando ele cessa lá na frente, tudo bem, e faz toda aquela festa, mas para nós não, sempre vamos continuar fazendo uma grande obra. Deus tem chamado pessoas aqui, irmãos, e hoje eu vim com essa palavra de Deus, e que Deus vai mover o coração dessas pessoas para trabalharem e se dedicarem mais. Quando eu vim para cá, no meu coração está isso, Deus tem pessoas aqui certas para fazer o que é certo. Tem chamadas específicas. Então você está fazendo uma grande obra, se doe, se dê, se declare. Fale, estou pronto, eis-me aqui. Se lance. Se lance. A causa de Deus é grande. Deus te chamou para algo muito maior. Aleluias. Pastor, o que está acontecendo? Você hoje não vai contar. Daqui a pouco eu conto algumas. Primeiro, vamos contar com isso que Deus está falando nos corações. Tem pessoas aqui que Deus vai mover, irmãos, que não vai dormir hoje à noite. Deus vai incomodar tanto que não vai dormir. Não vai dormir, eu preciso fazer alguma coisa. Deus me chamou, eu vou ficar inquieto. Eu tenho o telefone do pastor, se não tem, pegue, porque você vai ligar para ele. Fala, pastor, eu sou pronto, eu quero me dedicar, eu quero me lançar. O que eu posso fazer? Aleluia! Eu estou pronto, porque eu quero fazer essa grande obra. Deus tem uma grande obra na tua vida. Oh, aleluias! Nós somos chamados, irmãos, mas ninguém quer pagar o preço. E é difícil, irmão, pagar preço. Sofrer? Não, quero só coisa boa. Vai ter um momento, irmão, de você estar falando assim, Jesus, acaba não, Jesus, vem agora não, Jesus, que eu estou curtindo, está tão bom. Jesus dá para dar uma seguradinha, mas tem hora, Jesus, não vejo a hora de tu vir que eu... Ou então falando, Senhor, me leva, me tira dessa terra que eu não aguento mais. Existe esse cristão que está nessa. Jesus, eu não aguento mais, me tira dessa terra. Tira não, irmão. Deus tem uma grande obra na tua vida. Deus te chamou para algo muito maior. Não fique pensando que você está aí, sabe, eu estou aqui, eu estou escondido. Não, ninguém esconde de Deus. Eu vou voltar para Jonas, dar essa pincelada, que quando Deus chama Jonas, era Jonas que tinha que ir para Nínive. Tinha outros profetas, mas Deus escolheu a Jonas. Deus também te escolheu para algo muito grande. Não fuja do que Deus te chamou. Aí vem a segunda parte, irmãos, que eu quero falar, que quando ele diz aqui, homem como eu fugiria. Deus nos chama, irmãos, e a gente não pode fugir dessa responsabilidade. Está no coração, sim. Mas Deus te chamou, você não pode fugir daquilo que Deus já colocou em tuas mãos. Qual é a obra? Qual é a ferramenta que está parada na sua vida? Você tem uma ferramenta importante. Deus quer usar isso. Pastor, mas é tão pouco. Quando o Senhor faz milagre através de Elias, naquela viúva
que você tem aí? Eu tenho um pouco de azeite, o quê? Na botija, um pouco de farinha na panela. Era pouca coisa. Quando Eliseu também faz um milagre e queriam levar os filhos dela, me declara que tu tem a tua casa, tua terra não tem não, nada senão uma botija de azeite. É coisas, irmão, que a gente muitas vezes não dá valor, mas isso faz a diferença. Neemias fez a diferença, irmãos, porque quando ele recebe ordem, quando ele recebe autorização, e quando ele vai lá, e acontece esse levante, ele fala, homem como eu fugiria? Não. Eu vou descer do meu lugar? Não. Deus te deu um destaque. Deus te colocou novamente. Eu vou voltar atrás lá na mensagem. Ele te colocou no degrau. Não desça desse degrau. Deus está te preparando para subir um novo degrau. Está preparado? Está pronto? Deus está trabalhando aqui em corações, irmãos. Hoje Deus vai mexer em corações e vai avivar, irmão. O maior avivamento é isso. É pôr o povo para trabalhar. O avivamento é trabalho, é se expor, é se doar. Não é verdade? O trabalho tem que suar. Eu amo o calor, irmão, porque no calor eu sou. No frio, irmão, vou falar para vocês, irmão, eu já engordei demais. Eu só quero ficar comendo. Porque me dá fome. Eu sou muito fomeado. Minha esposa disse, você só come para o que, mulher? Do frio desse? Até para levantar. Já pensou? Você levanta, irmão? Até para fazer o jejum, falou, Jesus. Meu jejum é total, sem tomar água, sem comer, Jesus, nesse frio. Dá uma fome, né, Jesus? Dá uma fome. O calor, você toma água. Você, né? Até para fazer um físico agora no frio. Levantar cedo, igual a minha esposa. Eu fiz uma grande coisa, irmão, uma grande obra. Falar, mulher, vai para academia. E ela era minha filha. Agora pergunta se eu tô, não. Quando ela chega, eu já comprei o pãozinho, fiz o chazinho dela. Tá tudo pronto, ó. Vocês vão lá, faz a parte de vocês, que eu fiz a minha parte. Ela, ai filho, você é um amor. Faço o chazinho, irmão, quentinho. Só não frito os ovos que vai ficar muito frio. Mas o resto, irmão, tá lá, o pãozinho que elas gostam. Quando se cansa de uma padaria, eu vou comprar em outro lugar. Não, eu trouxe um pão diferente. Mas elas comem na medida, irmão. Elas são muito regradas. Agora eu, irmão, se eu acordar de madrugada e for orar e entreguei o jejum na madrugada, porque eu oro, passa lá a madrugada. Aí, filho, aí já era. Sentiu lá, um dia meus filhos acordam para jogar bola, 6 horas da manhã, tá lá, fumaceira lá na cozinha. O que era? Eu tava fritando umas linguiças, tinha umas linguiças lá. Falei, é você mesmo, venha. Oi, irmão. Aí, pai, você não sente fome? Não, pai, eu não sinto, mas eu sinto, filho, não tem jeito não. Eu falei que agora, porque depois vocês vão tomar a sério a mensagem, né, irmão? Agora vocês estão tomando, né? Não, a mensagem é verdade. Mas é isso, irmão. A gente tem que ter o foco. Qual é o foco nosso, irmão? Deus nos despertou algo. Deus tem um dom, Deus tem uma chamada. Cada um de vocês aqui, irmão, eu posso ver, irmão. Não é pelos olhos carnais, não, irmão. Espirituais. Vocês têm chamadas de Deus para algo grande. Deus não chamou vocês para coisas pequenas, não. Vocês não sabem aonde Deus vai lhe colocar, irmão. Vocês não sabem a contribuição de vocês. Tem gente, irmãos, como já aconteceu em igrejas de amigos meus, que Deus usou lá e falou assim, olha, tem pessoas aqui que só o dízimo dele vai pagar aluguel. Realmente. Teve mês lá, irmão, que vinham os irmãos lá e davam o dízimo que já pagava aluguel. Só o dízimo dele já pagava aluguel. Era um dízimo de 4 mil e pouco. Pra você ver, para ele ganhar bem, né, irmão? Para ser um dízimo de 4.500 reais que eles pagavam de aluguel, irmãos, o dízimo, então ele ganhou muito bem. Comprou o carrozinho dele zero, comprou. Por quê? Ele foi chamado. Qual é a obra dele? Pastor, está aqui. Conheci pessoas assim, irmãos, que a família, que ele tinha funcionários, irmão, e quando estava lá numa luta, um marceneiro lá, irmãos, uma igrejinha pequenininha, irmão, tinha aqui, eu acho que 15, 20 pessoas. E aí, ó, vamos fazer aqui um congresso dessas crianças. Ele precisa comprar uniforme, eu vou lá. Irmão, ele passava o cheque, sem ter muito dinheiro. Vamos lá. E bancava. Chegou um momento, irmãos, que eles tinham tanto serviço, irmão, que a palavra peão, não gosto de peão, mas os colaboradores dele, irmão, nunca tinham andado de avião. Ele estava enjoado de tanto andar de avião. Estava indo para o Nordeste, estava indo para o Norte, estava indo para Minas Gerais, estava indo para Centro-Oeste. Só viajava de avião. E ele lá, irmão, só sendo abençoado. Por quê, irmão? Ele fez uma grande obra.
que eu posso fazer? Irmão, eu estou falando de dinheiro? Não, irmão, eu não gosto nem de falar de dinheiro. Na minha igreja eu não prego nem fico falando, irmão, vamos dizimar, irmão, vamos ofertar, irmão, você sabe, irmão, crente fiel não precisa falar nada disso. Mas isso aqui eu estou dando uma pincelada para dizer, irmão, que irmão, Deus colocou na mão, irmãos, algo maravilhoso, tem que utilizar isso. Tem pessoas, irmão, que são ganhadoras de alma. São pessoas que entram lá, irmão, vai numa casa, ora lá, tem uma pessoa endemoniada, aquele demônio já cai, já sai, aquela pessoa liberta, aquela pessoa fumava, bebia, estava nas drogas, ele vem lá e traz para a igreja. A irmã que me ganhou para Jesus, que eu preciso ver se ela está viva até hoje, que já faz anos, irmãos, ela falou, vamos para a igreja, eu fui, irmão. Eu aceitei Jesus, as almas que eu ganhei, ela vai também ganhar, porque quem ganha alma sabe o ela vai ter galardão. Ela me ganhou para Jesus, ela falou, vamos para a igreja, eu fui. Me convidou, eu fui, irmãos. Ela só me convidou, vamos lá, eu fui. E aceitei Jesus, com 3 dias eu estava batizado com o Espírito Santo. 3 dias, sabia nem o que era Espírito Santo, não sabia nem o que era ser crente, irmão. Mas eu dei tanto glória a Deus, Jesus não aguentou, batiza logo, toma. Aí comecei a falar em língua, falei, pastor, chama para frente, e ora por ele, eu estava falando em língua, eita, isso aqui não vai parar não. Foi batizado com o Espírito Santo. E estou até hoje, meio doidinho da cabeça assim, ainda não aceitei. Mesmo que a minha esposa não me aceitou ainda não. Fala assim, de vez em quando, fala cada coisa. Fala, filha, não tem jeito, eu sou assim, eu tenho uns parafusos soltos, né? Por que será? É coisa de pastor, né? Você também tem. Aí, tá vendo? Ele não tem, agora eu tenho. Ele ainda me pergunta, você está vivo? Estou, ainda não morri do coração. Porque o que morre pastor do coração, irmão. Aquele que se põe na obra, irmãos. A gente ama tanto o povo que a gente não dorme à noite. Quando liga, eu estou com esse problema. Pastor Janova, eu tive aí, fiz os exames, tem esse problema. Nossa, o pastor não dorme. Não durmo, irmão. Não durmo. Tem uma irmã que me liga lá, eu fiz aqui vários exames e deu isso. Aí falei, pronto. Ai, Jesus, isso aí. Esse aqui já dá grau tanto. Falei, Jesus, vai morrer, vai morrer. Aí Jesus já fica com medo até de orar. Falar, Jesus, se ela for, ela tem esposa, tem os filhos, o esposo está desempregado, e agora Jesus? E para a glória de Deus, está curada, não tem nada, não é grave. Está vendo, irmão? Pastor, e você dorme à noite? Eu não durmo, irmão. Aí vocês não dormir, não, que você estava, não, estou bem, eu não conto para ela não, irmão. Aí eu passo a noite orando, passo a noite clamando. Mas é esse o propósito, é uma grande obra. Grande obra é dedicar essas almas. E tem vidas aqui importantes, irmão. Tem pessoas aqui que Deus vai levar, tá como evangelista, ganhadores de almas. Deus pode levantar missionário? Pode, irmão. Se alguém tem chamada, eu não tenho chamada para ser missionário, irmão. Tem gente que tem chamada para ser missionário, eu não tenho. Tem uns que têm chamada para ser missionários. Outros tem pessoas, irmão, que no louvor é uma benção. Eu, quando aceitei Jesus, foi pro coral. Aí coloca eu. Coloca no tenor, não deu nada. Baixo, não deu nada. Contrato, não deu nada. Aí tem o outro qualquer. Barítono, não deu nada. Falou, sai fora. Você está fora, você não tem dom para nada disso. Eu desentoava todo mundo, então meu dom não é isso. Eu posso cantar junto com os irmãos, eu adoro, mas não me chama para o louvor, não. Eu desentoo todo mundo. Então eu não fui chamado. Já pensou? Você vai num lugar, irmão, tem um dom. Irmão, fala, pelo amor de Deus, você não foi chamado por isso. Não fui chamado. Deus me chamou para outra coisa. Mas tem pessoas aqui que são chamadas, irmão. Louva, vimos aqui o louvor, irmão, que lindo, maravilhoso, fala no céu. Eu fico ligado, tem gente que diz, pastor, como você fica lá quietinho? Irmão, eu fico adorando, irmão. O louvor vai entrando, eu fico adorando a Deus. Eu fico falando língua estranha por dentro, por fora. Eu fico adorando a Deus. Eu começo a adorar a Deus, daqui a pouco eu já estou fora do meu lugar, porque eu estou adorando, né? Eu fico até ligado assim. É tão bom, porque você está adorando a Deus. Então, uns foram chamados para outros. Outros foram chamados para ser um bom professor que ensina bem. Olha, eu não tenho dom de ensinar não, irmãos. Pastor, você é o pastor ensinador, você é um grande professor, né? PhD, tem uns que tem dom, eu não tenho, irmão. O meu dom é isso, irmão. Ganhar alma. Eu ganho alma. Eu trago para Jesus. E até as pessoas dizem, você tem muito amor, pastor, você tem que ser mais duro. Não, é por isso que Deus me chamou como pastor. Coração de pastor é diferente. Aonde os outros dizem, mata, você fala, não, aqui vai sobreviver. Não, mata, não, vai sobreviver. Não, acaba com isso, deixa disso. Não, você ajuda, você chama. Vai lá, com cuidado, com amor.
Tem tantas pessoas que a gente vai no nosso ministério crescendo, irmãos, vendo, irmão, que essas pessoas precisam. Sabe, uma pessoa quando te liga dizendo, pastor, eu preciso de ajuda. O que você faz, irmão? É isso, é uma grande obra. Então uma grande obra, irmão, começa como, irmão? Fazer alguma coisa para Deus. Você está fazendo alguma coisa para Deus? Essa coisa que você está fazendo para Deus, você acha pequena? Então se você achava, não ache pequeno, porque você está fazendo uma grande obra, porque é para um Deus grande. E Ele está dizendo para você, essa obra não vai parar, não vai cessar. Então não desça do teu lugar. Aonde Deus te chamou? E o que Deus está fazendo com você através da sua vida? Não deixe. Deus te chama na responsabilidade hoje. E eu quero fazer uma oração, irmãos. Não se preocupa com o horário, não. Hoje eu até falei um pouco aí, a hora que eu chegar lá, da minha igreja, eu cheguei. Chegar lá nem na hora do amém lá. E graças a Deus já conto com as irmãs toma conta lá. Deixa lá, as irmãs. Porque eu fico sempre só lá ouvindo. Eu falei, hoje eu quero a liberdade. E Deus vai falar conosco além do que Ele falou hoje. Você está pronto, irmãos? Deus vai mexer em corações hoje. Deus vai mudar situações hoje. E coisa grande Ele vai fazer na tua vida. Tem pessoas aqui que estão desanimadas, porque não acreditam no seu sucesso. Agora é uma palavra que vem aqui, a palavra rema do milagre. Você não está acreditando no teu sucesso. Você não está acreditando nisso que tem na tua mão. Mas pastor, falta o tal de feeling, que não é feeling não. Você tem o Espírito Santo. Você tem de Deus algo grande aí. Deus vai te erguer. E você vai ser um sucesso na área qual Deus tem te chamado. Tem pessoas aqui que não acham capacitado. Olha para um lado, não vê nada. Ah, mas eu não vi, eu estou patinando. Eu estou enxugando gelo. Não, em nome de Jesus, hoje vai cessar isso. Hoje vai cessar isso. Porque você está fazendo uma grande obra. Então você vai continuar fazendo. Então quer dizer, vai cessar isso de você dizer, eu não consigo, eu não posso, eu não chego, eu não tenho força, eu não tenho um dom. Deus está te chamando hoje para você se posicionar. E nesse posicionamento tu vai ver o que Deus vai fazer com a tua vida. Não deixe de lado isso que Deus colocou no teu coração, porque não é teu, é de Deus. Quando José tem aquele sonho, irmão, ele tem um sonho de Deus na vida dele. E José, irmãos, se torna o governador do Egito. Eu não sei qual é a posição que Deus vai lhe colocar, mas Ele colocou um sonho no teu coração e vai firme com esse sonho, porque esta obra é grande. Então não cesse esse propósito no teu coração. Naracebe andecoves, labachore de calamancho dérias. Talvez você não creia, não quer assumir, não quer colocar isso no teu coração, mas hoje Deus vai te pegar hoje, ó, vai mover. Você vai lacrimejar, você vai soltar lágrimas, porque Deus falará muito forte ainda no teu coração. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Eu convoco você a vir aqui na frente, que eu quero orar por tua vida. Essa convocação é para você que se acha tão fraco, pastor, eu já estou fracassado, eu já não aguento mais, eu já não tenho mais fé, eu já não tenho mais força. Em nome de Jesus, hoje vai mudar isso na tua vida. Não é porque eu estou dizendo,